Um político notou a comoção provocada pelo tema na época. No ano seguinte, o recém-eleito deputado federal Galdino do Vale Filho, 1879-1961, propôs uma lei instituindo, no 12 de outubro, o Dia das Crianças no Brasil. Em 5 de novembro de 1924, o então presidente da República Arthur Bernardes, 1875-1955, sancionou o decreto. Artigo único. Fica instituído o dia 12 de outubro para ter lugar, em todo o território nacional, a Festa da Criança, revogadas as disposições em contrário, diz o texto. Na Lei de Vargas, que fixava as bases da organização da proteção à maternidade, à infância e à adolescência em todo o país, o artigo 17 do capítulo 6 dizia: será comemorado em todo o país, a 25 de março de cada ano, o Dia da Criança. Constituirá o objetivo principal dessa comemoração avivar na opinião pública a consciência da necessidade de ser dada a mais vigilante e extensa proteção à maternidade, à infância e à adolescência, dizia o texto. Foi uma promoção conjunta entre duas gigantes da indústria, a fábrica de brinquedos Estrela e a Johnson & Johnson. Em 1955, elas lançaram a Semana do Bebê Robusto. Era uma ação para aumentar as vendas dos produtos, é claro. Mas envolvia a população, pois os clientes eram convidados a enviar fotos de seus filhos de 6 meses a 2 anos. E os pais do bebê Johnson do ano embolsavam um prêmio, enquanto o rebento tinha o rosto e a fofurice estampados em revistas e jornais. Com a adesão de outras empresas, em pouco tempo a Semana do Bebê Robusto se tornou Semana da Criança. Foi quando os fabricantes decidiram concentrar os esforços em uma única data. Recuperaram o decreto de 1924 e, desde então, todo brasileiro sabe, dia 12 de outubro é dia de presentear a criançada. Essas datas surgem pois o comércio precisa conseguir vender também em épocas de baixa sazonalidade, contextualiza a administradora de empresas Mariana Muniz, especialista em marketing e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas. Do meu ponto de vista, algumas datas comemorativas pegam mais do que outras porque surgiram primeiro. Dia das Crianças, Natal, Dia dos Namorados e Dia das Mães são exemplos bem-sucedidos. Também acho que o Dia das Crianças desperta sentimentos de nostalgia. Aproxima os pais dos filhos, acrescenta Muniz. É quando os pais, em meio a uma vida tão corrida, querem dar algo para os filhos. Por isso acabou se tornando uma data tão importante para o calendário brasileiro. De acordo com o economista Marcel Solimil, da Associação Comercial de São Paulo, o Dia das Crianças não tem peso significativo para o comércio ao contrário de datas como Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Por outro lado, ele afirma que como o Dia das Crianças se encontra em um período próximo ao Natal, ele representa para os lojistas um termômetro de como vai ser o fim do ano. Se no Dia das Crianças as vendas de brinquedos forem boas, por exemplo, é sinal de o comércio está mais aquecido e isso deve se refletir positivamente no Natal, exemplifica. Solimil ressalta que, depois da forte crise econômica, o comércio vem se recuperando. E isto já pode ser notado pelas vendas em datas comemorativas. Acreditamos este ano em um crescimento na casa dos 3% em relação a 2017 no movimento de vendas do varejo paulistano no Dia das Crianças, prevê. É um ritmo moderado e aproximado ao que o setor tem apresentado. No período acumulado de janeiro a agosto de 2018, as vendas cresceram em média de 2,8%. Importante lembrar que a realização do primeiro turno das eleições no fim de semana anterior ao Dia das Crianças pode diminuir o movimento nas lojas, já que a atenção do consumidor tende a estar voltada para o cenário político e a escolha dos candidatos, lembra ele. Ainda de acordo com os dados da Associação Comercial, nos últimos anos, o Dia das Crianças sentiu quedas bruscas nas vendas de 6,9% em 2016 e 13% em 2015. Em 2017 o movimento voltou a crescer, 3%, mas sobre uma base muito fraca,
salienta o economista. Ao redor do mundo, outros países também celebram o Dia das Crianças, mas em outras datas. Em 1925, houve uma Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança em Genebra, na Suíça. Ali ficou instituído o dia 1º de junho como o Dia Internacional da Criança e esta data entrou para o calendário de diversas nações, como Portugal, China, Eslovênia, Polônia e Angola. Já a Organização Mundial das Nações Unidas, ONU, reconhece outra data. Dia 20 de novembro é considerado o Dia Mundial da Criança porque foi neste dia, em 1959, que foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Finlândia, França, Trinidad e Tobago, Reino Unido e Canadá estão entre os países que levam em conta esta data. Mas há muitos exemplos diferentes. A Austrália instituiu como Dia da Criança a última quarta-feira de outubro. Na Argentina, é o segundo domingo de agosto. Na África do Sul, o primeiro sábado de novembro. Países da África Central, Congo, Chad, Camarões e outros comemoram a data junto ao Natal, 25 de dezembro. O Japão tem uma data para meninas, 3 de março, e outra para meninos, 5 de maio. Na Hungria, é o último domingo de maio. A santa já era oficialmente padroeira do Brasil desde 1930, após decreto papal. Em 30 de junho de 1980, João Paulo II, 19-20-2005, se tornava o primeiro Papa a pisar em solo brasileiro. O presidente João Figueiredo, 1918-1999, o último da ditadura militar do Brasil, aproveitou a data para declarar feriado nacional o Dia da Padroeira, 12 de outubro. A partir daquele ano, portanto, ficou declarado feriado nacional dia 12 de outubro, para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, conforme o texto da lei. O Dia das Crianças, no meu entender, não ofusca a festa de Nossa Senhora Aparecida. As celebrações, entre crianças e a padroeira, são compartilhadas, acredita o pesquisador e estudioso da vida de Santos José Luiz Lira, fundador da Academia Brasileira de Agiologia. Vez por outra, vemos até a imagem de Nossa Senhora Aparecida estilizada para crianças.